Paz e luz em sua vida, paz e luz em sua vida, em seu viver. Vamos continuar a série Pais Sacerdotes, orientações aos pais acerca dos filhos. Queremos mandar um abraço muito aconchegante a todos os pais que nos assistem, aos irmãos que fazem do nosso canal a sua igreja online. Se inscreva na nossa igreja online, é só se inscrever aí, ó. Tem um nome embaixo do vídeo, inscreva-se. E você vai receber um e-mail avisando sobre todos os vídeos que eu lançar. Estamos aqui em oração e hoje na série Pais Sacerdotes vamos falar sobre limites. Quero mandar um abraço todo especial a todos vocês de perto e de longe, seu Leopoldo, dona Ana Paula, os irmãos de perto aqui do Brasil, de longe, da China, de Macau, dos Estados Unidos. Um abraço muito grande. E eu gostaria que você que estiver assistindo os nossos vídeos, faça um comentário. Eu sou daqui, de Londres, estou assistindo os seus comentários. Amém, Israel? Então, um pai sacerdote, uma mãe sacerdotisa, ela deve ensinar aos filhos a importância dos limites. Os limites não são contra nós. Os limites não são coisas ruins. Os limites são coisas necessárias. Na verdade, existem muitas limitações, muitos limites burros que as pessoas colocam nos filhos, limites abestalhados. Mas existe a importância de apresentarmos para os filhos os limites, porque eles estão em todas as partes. Você pode olhar um prédio tem uma coluna, essa coluna tem meio metro de espessura, 4 metros de extensão. Essa coluna com concreto, com ferro, com pedra, brita, ela tem um limite. A tantos quilos ela aguenta. Se você colocar, mesmo nessa super coluna, um limite a mais, ela vai ceder e vai ruir. Os filhos têm que aprender que existem limites e perigo. Não para viver cheio de medinhos do bicho-papão, mas para aprender a viver, porque a quebra de limites oferece um risco muito grande. No trânsito existe um limite de velocidade, vamos dizer 100 km. Geralmente o ser humano passa um pouquinho, 110, 120 e volta para 100. Os limites mostram mais ou menos uma área de conforto. Depois dessa área de conforto começa a aumentar o perigo. Sabiamente, pelo poder do Espírito Santo, você pode apresentar aos seus filhos a necessidade dele observar os limites. Uma criança sem limite, um rapaz sem limite, um homem sem limite, é muito perigoso em tudo, porque os limites existem em tudo. Por exemplo, no trânsito, como eu falei, um rapaz sem limite, ele tira a carteira e ele bota 200 no seu carro, mas ele esquece dos limites, da limitação do próprio veículo, da limitação da estrada, da limitação de todo o aparato que está ao redor dele. Mas um rapaz que sabe os seus limites, opa, é perigoso. Então eu vou ficar em 100 mesmo. Se eu variar um pouquinho é 110, mas eu volto para 100. Porque ele sabe os seus limites. Na bebida é do mesmo jeito, na comida. Se uma criança não sabe os seus limites, ela vai comer demais e vai ficar obesa. E pode ficar doente. Então ensinar aos filhos que a lei e os limites são importantes é algo extremamente necessário para um pai sacerdote. Um pai sacerdote que não ensina ao seu filho os limites, ele não está ensinando seu filho a se proteger de si mesmo. Limites em tudo. Como, pastor? Preste atenção que isso gera um leque de abrangência muito grande. Limite na raiva. Então a criança tem que ter limite. Ela pode ter raiva, mas no momento que ela começar a pegar as coisas e quebrar, começar a bater no pai, na mãe, opa, para, merece umas tapinhas, uma correção.
Porque quando ele crescer, ele vai ter raiva, como todos nós temos raiva. Mas aí a raiva dele ele vai conseguir controlar. Porque se ele não controlar, ele pega uma faca, um revólver, ele mata, ele dá murro. Você está entendendo o que eu estou falando? A importância de colocar os limites. Durante muito tempo, alguns psicólogos colocaram que é proibido proibir. Na época eu era muito jovem e eu, novo, ficava dizendo: tem alguma coisa errada nesse reino do proibido proibir. Depois de muito tempo que viram que se lascaram, muita gente se lascou, é isso mesmo. O filho quer mijar na cabeça dele, mija, meu filho. Então, eles começaram a colocar a necessidade do limite. Temos que ter cuidado com a ideologia, tanto do religioso, né, quanto do marginal, da tropa, do grupo, como também de alguns pseudos ou mestres. Não é porque o cara fez uma universidade de 4 anos que ele tem a verdade total de impor na vida sua e dos seus filhos regras. As suas regras quem faz é você e Deus e a Bíblia. É claro que nós não vamos encher nossos filhos de limites. Cuidado, pisa direito, o guri fica com medo de tudo. Mas também ensinar para ele: meu filho, tenha cuidado. Não é assim não, ó. Até aqui. Daqui para lá não pode. Por que não pode? Porque é perigoso, né? Então é um desafio muito grande. Mas como sacerdote do seu filho, você tem que ensinar a ele os limites e a lei. Assim era Israel. A raça sacerdotal dos levitas, eles guardavam a casa do Senhor e ensinavam as regras e a lei. Até a Bíblia diz: mudou o sacerdote, muda a lei. Então cada sacerdote tinha uma lei, e que a sua lei faça das leis algo bom, que faça das regras algo legal. Um cinto de segurança é legal, bota o cinto, meu filho. Então, ensinar os filhos a regra, a lei e os limites é ensinar ele a viver bem. Porque quem não tem regra, nem lei, nem limite, não vive bem nesse mundo. Não vive. Porque acaba se auto-prejudicando. Não foi fulana, não foi Beltrana que prejudicou, não. Foi ele mesmo que se auto-prejudicou. Limites lógicos e equilibrados. O equilíbrio é a razão da vida. O equilíbrio não é somente a razão da vida. O equilíbrio é o princípio da felicidade. A pessoa que não tem equilíbrio, limites, ele não é feliz nunca. E ele está sempre ultrapassando os limites que a vida lhe mantém. Por exemplo, se uma pessoa é um caminhoneiro e ele toma Arribite, sabe o que é Arribite? Arribite é um comprimido que a pessoa toma para não dormir. Mas se ele se acostumar com Arribite e tomar demais, ele pode ter um ataque cardíaco. Ele pode ter 20 anos de idade. Então, o rapaz que não observar os seus limites, ele estará correndo o risco de ser executado por ele mesmo. A Bíblia diz: filho meu, observa a minha lei e vives. Porque quem não observa a lei não vive. O que adianta aqueles caras lá no presídio, chefe de gangues, com bilhões nos bancos e muito dinheiro, se eles estão presos? Então eles não vivem, eles existem. Não, mas fulaninho, fulanão é muito bravo, ele tem muito dinheiro, tem gangue, tem tudo, mas vive lá preso. É melhor Joaquim, que tem um fusquinha e uma casinha velha, mas final de semana tá aqui no parque, vai pra praia, vai pra igreja, tá livre. Pois bem, gente, ensinar aos filhos as regras e os limites são coisas muito importantes. E você deve estar atento a isso. Limite de assistir televisão, limite de comer. Agora, isso é algo que você não vai implantar numa criança dentro de um dia, 2 dias. Isso é algo que você vai implantar na vida do seu filho durante toda a vida.
Mamãe, já comi 3 pastel, eu quero outro pastel, mamãe. Não, não, tá bom de pastel, porque pastel demais faz mal. Mamãe, já bebi 3 refrigerantes, eu quero beber mais. Não, refrigerante não. Pode beber água de coco. Refrigerante não. Papai, eu quero correr ali. Não, não pode correr ali, porque ali não pode, não é permitido correr. Então temos que gerar uma boa relação entre o poder e o não poder. Porque existe exagero dos dois lados. Uns que não permitem nada e outros que permitem tudo. A harmonia entre essas partes gera felicidade. Ou seja, seu filho, ele não está numa prisão, mas também ele tem, como ele é um ser sociável e vive em sociedade, e a primeira sociedade do filho é o pai e a mãe. A primeira sociedade, o primeiro grupo do filho é o pai e a mãe. Então o pai e a mãe, ele coloca limites ou deixa rolar solto. Depois, quando a criança cresce, fica difícil colocar limites naquilo que não colocou. Então se deve colocar limites, regras e leis desde a infância. Não pode tocar aí, o guri toca. Não pode tocar aí, não pode, não toca. Se tocar vai apanhar, hein? Tapinha na bunda. Toca, pô, toma tapinha na bunda. Deixa eu chorar. Depois o guri mesmo vai dizer, não pode tocar aí não pode tocar. Papai biga. Porque você está passando para ele um certo limite que ele não pode fazer isso. Por que ele não pode? Porque é prejudicial. Então os limites, eles são bons quando eles são observáveis e são limites benéficos. Por exemplo, a questão da lei do trânsito, né? O sinal está verde, no vermelho para. Mas o pai mesmo pode ensinar o filho a não ter limites. Ou seja, o pai está com pressa, ele olha, vê o sinal vermelho, não tem necessidade nenhuma de passar, e o pai passa, e o guri está ali de 10 anos, 9 anos olhando, e ele vai fazer a mesma coisa que o pai faz. O pai é um bêbado, um alcoólatra. A tendência é o filho observar o pai e fazer a mesma coisa, ou seja, beber fora do limite. Os limites, eles são importantes, e a Bíblia diz que a lei, a crava da lei, ela existe para os errantes e não para as pessoas que andam certo. Então a pessoa que anda certo, ele não tem medo da lei. Eu não tenho medo de polícia, nem tenho medo de guarda de trânsito, porque eu tenho minha carteira. E não tenho medo de polícia porque eu não fiz nada de errado, eu sou um cidadão de bem. Então a lei não me prejudica, a lei é ao meu favor. Quando você observa os limites, então aqueles limites passam a abençoar você. Ou seja, passa a ser ao seu favor. Como sacerdote, você vai ministrar para aquela criaturinha que Deus te deu os limites, desde pequeno. Você vai ensinando a ele, por exemplo, não encha demais o prato. Está assistindo um desenho, assista até o final para depois mudar de desenho. É desta forma que você ministra limites aos seus filhos. Não bata no amiguinho. Esse brinquedo é dele, brinque, mas devolva. Coisas simples que o Espírito Santo de Deus vai falando, você vai praticando e vai gerando um cidadão de ótima índole e que sabe lidar com as limitações e as leis da vida. Homem sem lei, criança sem lei é um homem sem lei, e que fica com raiva quando alguém coloca um limite nessa pessoa. Eu me lembrei, falando em trânsito, né? Eu já acompanhei vários casos de caminhoneiros que tomam arrebites demais e morrem no trânsito. Uns dão um ataque cardíaco, o carro vira. Outros, quando dormem de vez, o carro vira. E também conheci um homem que ele gostava muito de correr. Ele tinha um carro potente, na época, um Opala 4.0. Um Opala daquele, né, diplomata. Era um avião. E um dia ele ficou com muita raiva, porque ele passou pela uma barreira da PRF
com 200 e poucos quilômetros por hora. E a PRF colocou atrás dele, lá na frente tinha outra barreira, parou ele. E ele, não, é porque eu tô com pressa e tal, mas rapaz, quase 250 quilômetros. Não, rapaz, tal. E a PRF não contou conversa e multou ele. Uma multinha, que na época era até barata a multa, né? E ele chegou dizendo, isso é um bando de ladrão, safado, só porque eu tava com 250 km por hora, esses cachorros me multaram. Pois bem, passou-se o tempo e ele foi para uma avenida, uma pista que não tinha PRF. Então ele botou 250, 300, 300 e pouco, pum, errou, não sei o que foi que aconteceu, o carro virou, morreu. Pronto. Agora ele reclama lá no céu. Era uma pessoa sem limites. O policial rodoviário federal, ele multou ele porque ele passou do limite. Estava com 100, 150 km a mais do limite. O limite era 100 km, ele estava com 250. Estava voando. O limite é importante para proteger ele mesmo, mas ele ficou com raiva. Bando de ladrão safado, me multou. Porque eu estava com 250 km só por causa disso. Aí agora que não tinha ninguém para multar e ele ultrapassou os limites novamente e não aguentou o carro, alguma coisa aconteceu, ele virou e agora vai reclamar com a mãe terra, porque ele está debaixo da terra. Veja o resultado de um homem sem limites. Ele estava pedindo para morrer. Na raiva do mesmo jeito, conheço homens que são bravos demais. E aqui na Paraíba teve um caso que eu nunca esqueci. Eu assisti a reportagem desse caso e o cara era muito brabo. Ele foi para um bar aqui mesmo na região. Chegou lá no bar com 2 amigos e uma pistola automática. O bar afastado da cidade, um bocado de gente bebendo. Ele puxou sua arma, colocou em cima da mesa, né, a pistola. E começou a dizer, todo mundo aqui é corno. Quem não for corno aqui é viado. E os 2 amigos, tudo bebo, né? E os caras bebendo e se incomodando. E de vez em quando ele gritava, aqui nesse bar, quem não for corno é viado. E os amigos, os 2 amigos, ele estava extrapolando os limites dele, do respeito, da dignidade. E quando ultrapassa os limites, tem sempre alguém ou algo que pode prejudicar. E de repente se levantou um homem. E esse homem se levantou de repente, veio em direção a ele, pegou a arma dele bem rápido. O homem pegou a arma dele bem rápido. Nós não sabemos se era policial, porque se fosse policial usava a própria arma do policial, né? Mas não, esse cara era um cara que estava bebendo lá, ninguém sabe quem é esse cara. E esse cara bebendo lá no copo e tal, foi olhar, como se fosse conversar, e de repente o cara deu um bote e pegou a arma automática, deu um pulo para trás, destravou a arma e pá, matou um amigo, pá, matou o outro amigo e pá, na cabeça do cara que tava com a arma. O cara caiu, ele pá, deu 2 tiros. Mas o cara que tava com a arma zombando de todo mundo é tão ruim que não morreu, levou 2 tiros, um na cabeça, 3, levou um tiro na cabeça, não entrou, passou de raspão, 2 na barriga, no tórax, e não morreu. E os 2 amigos morreram com um tiro só, né? Então, e aí o cara pegou, jogou a arma dele lá e foi embora. E a reportagem falando, quem é esse cara? Que informação ele tem para ser tão rápido? Que coragem! E o comentário foi geral e eu nunca esqueci dessa reportagem, e até hoje eu me lembro. O cara ultrapassou seus limites, pensando que ninguém teria coragem de enfrentá-lo com 2 amigos e uma arma automática em cima da mesa. Mas veio um doido da baixa da égua e pegou a arma dele e matou ele. Bem, matou os 2 amigos, ele ainda sobreviveu. Eu não sei se resistiu, mas estava vivo. Pois bem, os limites existem em tudo, nas emoções, no amor, no ódio, até principalmente no organismo, né? Ou seja, um cara gordo, barrigudo, vai correr, aí tá correndo, aí vê uma menininha bem novinha, bonitinha, correndo,
Aí ele olha e quer correr também. E a menininha tum, 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 e ele tum, 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 e a menina correndo, e ele correndo para ficar perto da menina. Depois ele não é acostumado a correr, o coração dele não é acostumado. Então ele morre naquele pique que ele deu. Ele ultrapassou os seus limites. Ele podia viver até 70 anos, se ele fosse aumentando os seus limites devagar. Respeite os seus limites e ensine os seus filhos a respeitar os limites da vida e da lei. Até questão de dormir. Eu conheço pessoas que ficaram doidas, loucas, pinel, porque não dormiram. Eles trabalhavam de 10 horas da noite até 6 horas da manhã. 6 horas da manhã ele ia pro bar beber, bebia, cruzava a noite e ia trabalhar no outro dia. Quando a mulher dele me disse isso, eu digo, meu irmão, pelo amor de Deus, não faça isso não, meu irmão. Ah, pastor, não sinto sono não. Sinto sono não, olha, eu trabalho até 6 horas da manhã, eu vou perder meu sábado nada. Eu bebo, e às vezes chegava, bebia, cruzava o sábado para o domingo tirava um sono em 2 minutinhos, ia o domingo todinho até segunda-feira, no outro dia bebendo e brincando e farrando, e os limites do seu corpo sendo ultrapassados. Pois bem, chegou a esquizofrenia, chegou a loucura, e o médico tome diazepam, Paxadol, tome remédios, e ele ficou meio com depressão. É claro, ultrapassou os seus limites. Às vezes o limite é ultrapassado em nome do bem. Mas mesmo nessa ultrapassagem do limite tem que se ter muito cuidado. Filho, tem que estudar. E bota o menino para estudar, bota o menino para estudar. Estuda determinado tempo, brinca determinado tempo. Se estudar demais fica doido. E se brincar demais fica burro. Então os limites são como comida. Você está fazendo ali uma feijoada. Aí eu gosto de feijoada. Eu gosto mais de macarronada, mas agora estou evitando. Se você colocar sal demais, estraga. Se você não colocar sal, também estraga. O limite é quando o sal não aparece. Você comeu a macarronada e o sal não apareceu, então está no limite certo. Que bom, né? Os limites são importantes e devem ser observados. Eles, os limites, não são chatos. Eles são as placas de trânsito da nossa vida. Placa de trânsito de nossa vida. No amor, eu me entrego, pastor, mesmo que ele não me queira, mas eu quero. Limites, tem que ter limite. Ele não quer você, mas eu quero, mas ele não quer. Mas eu quero, mas ele não quer. Então há um limite, é mesmo. Pronto, já tentei, né, pastor? Agora eu vou para outro. Vá e seja feliz. Na raiva, no amor, no ódio, no dinheiro, na religião. Pastor, tem limites também na religião? Claro que tem. Eu conheço pessoas que ficaram doidas, jejuando demais. Pastor, eu sou um homem santo, eu jejuo. Eu jejuo demais. Aí fica doido. Aí depois vem a família atrás da igreja. Pastor, o filho ficou doido porque o filho era radical. Queria jejuar de manhã, de tarde, de noite. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Uma certa vez, um irmão estava assim. Eu disse, irmão, pare de jejuar e vê se arruma uma namorada. Aí ele quase caiu para trás. Pastor, o senhor é um carnal. Por quê? O senhor mandou arrumar uma namorada e você não é solteiro? Você não tem que arrumar uma namorada mesmo, não? Não, pastor, tem que... Minha namorada é obra de Deus. Eu digo, vá comendo corda. Cada coisa no seu lugar. Obra de Deus é obra de Deus. Casamento é casamento. Vida amorosa é vida amorosa. Esse negócio de você misturar as coisas não dá certo. E ele ficou louco, desceu para o hospital psiquiátrico. Graças a Deus surgiu uma irmã do sítio. E essa irmã pegou no pé dele até que casou. Mas ele era tão santo que casou sem dar um beijo nela. Mas depois deu, né? Hoje ele tem 3 filhas lindas e maravilhosas. 3 lindas e maravilhosas. São 3 moças já, né? Ou seja,
temos que ver os nossos limites. Tem hora que não dá mais. Rezando, jejuando, rezando, jejuando, rezando, jejuando, orando, rezando, jejuando. Não. Tem que ter limites, gente. Em tudo. Os limites existem para o nosso bem e não para o mal. Os limites existem para o mal quando nós os quebramos. Então, os limites são terríveis, são implacáveis. Que o Espírito Santo de Deus te dê força. Você tem que pedir a ajuda do Espírito Santo, para o Espírito Santo te ajudar a educar teus filhos. E mesmo eles já grandes, você pode chegar para ele e dizer, olha, tem limites, hein? Assim, assim, assim. Limite financeiro. Você recebeu 10 pratinhas, gasta somente 8, 7 pratinhas. E as outras pratinhas, mamãe? Bota no miaeiro, né? Coloca lá no porquinho. E isso você está ensinando seu filho a ter limites financeiros. Não, o guri pega tudo que é prato e diz, me dá esse dinheiro todo de bombom. Aí fica mastigando o dia todo de bombom, depois não tem mais nada. Estude o seu filho, veja que ele é parecido com você, porque ele é seu filho. Então você vai estar lidando com a natureza parecida com a sua. Às vezes o pai diz, que menino danado, e ele é danado. Que menino desobediente, e ele é desobediente. Então o guri tem a natureza do pai. Não é? Então, lidar com os filhos é lidar um pouco com nós mesmos, ensinando a ele pacificamente a questão dos limites e das leis, que elas existem para o nosso bem. Olha, essa plaquinha aqui diz não pode passar. Mas por que não pode passar? Ó, porque ali tem um buraco, ó, e o buraco só cai, ó, um buraco ali. O guri fica olhando, você pensa que ele não escuta. Mas os seus filhos têm muito mais neurônios do que você. E aquilo que ele não lembrar do que você disse se torna instintivo. Instintivo. Se torna uma força instintiva que vai fazer ele agir quando tiver grande. Então que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja na tua vida. Instintos bons vêm de boas limitações colocadas nos filhos. E aquilo que ele não lembrar, pode ter certeza, pastor, meu filho tem 5 anos. Quando ele tiver com 20 anos, ele não vai lembrar do que eu falei. A natureza é sábia. A natureza, ela transforma em instinto aquelas informações importantes que nós não guardamos na memória, mas guardaremos nos instintos. Por que fulano fez isso? Não sei, porque quando fulano era pequeno, foi lhe ensinado algo parecido, ou ele viu algo parecido, e ali virou instinto. Quando temos na nossa natureza o instinto da lei e dos limites, vivemos muito melhor. Paz e luz para você, e que Deus te dê sabedoria para gerar nos teus filhos amor à lei, à ordem e aos limites. Paz e luz na tua vida. Paz e luz na tua vida.